Partir para a parte do resumo que eu te falei como eu faço. Então eu começo meu dia, eu já escrevo lá em cima, texto. Aí eu venho e eu só coloco, por exemplo, tipologia. Aqui eu sei que são 6, né? E eu dividi de 3 em 3 partes. Eu já coloquei aqui em cima o que é subjetivo e objetivo, porque eu tenho que lembrar disso. Aí eu venho primeiro e coloco esses nomes, narrativo, descritivo, expositivo, discursivo, argumentativo e injuntivo. Depois eu venho e coloco o que cada um significa. Eu já não coloco os exemplos. Eu coloco o que cada um é. Da minha forma, resumido, só para me lembrar. Narrativo. Conta uma história com a apresentação de personagens em lugares. O que eu coloquei aqui? Subjetivo. Porque um texto narrativo ele é subjetivo. Beleza? Um texto descritivo. Descrever pessoa, lugar, objeto. Muitos adjetivos. Ele pode ser tanto objetivo quanto subjetivo. Um texto expositivo. Explica o funcionamento de algo. Pessoa ou objeto. Por que eu coloquei pessoa? Porque às vezes um texto expositivo ele pode estar explicando como ocorre, por exemplo, o bombeamento de sangue no seu corpo. Ele não vai estar te explicando como funciona. O seu coração passa por um processo de sístole e diástole, onde ele contrai contrai e descontrai, né? Vamos falar assim. Eu não entendo esses termos técnicos. E joga o sangue para todo o seu corpo. Ele está te explicando, não tá? Se ele está te explicando, ele é um texto expositivo. Está explicando como funciona dentro do seu corpo. E ele é objetivo, beleza? Sempre objetivo. Ele não é pessoal, ele não demonstra opinião, ele não demonstra sentimento. O narrativo tem isso, ele tem que demonstrar opinião. Por obrigação, ele tem que mostrar a opinião do personagem, ele tem que mostrar o sentimento do personagem, por isso que é um texto subjetivo. O descritivo pode ser os dois, porque eu posso descrever a aparência colocando assim, bem genérico, de maneira bem objetiva. É um banco com 4 pernas, preto, revestido de plástico. Ou eu posso colocar sentimento. É um banco preto como a noite, te lembra os sentimentos negros e não sei o que, sabe? Eu consigo colocar, por isso que pode ser objetivo e subjetivo. Eu vou indo lá e coloquei discursivo. Expor uma ideia por meio de dados, mostrando, né, 2 ideias. Eu fico neutro, em cima do muro. Um texto discursivo, dissertativo, né, no caso. Deixa eu ver que é discursivo ou é dissertativo. Até eu já fiquei meio bugado aqui na minha... Eu cometi um erro. Não é discursivo, é dissertativo. É porque eu fui fazendo de cabeça. Dissertativo. O texto dissertativo é expor uma ideia por meio de dados, mostrando 2 ideias. Ele vai te mostrar uma ideia oposta, uma ideia boa e uma negativa, e vai se manter neutro, né? E isso é um texto objetivo, porque ele não pode colocar a real intenção dele, os sentimentos. O texto argumentativo, ele vai defender o ponto de vista por meio de dados e pontos históricos, e ele pode ser, na maioria das vezes, subjetivo. Grande maioria é subjetivo. Grande maioria. Eu coloquei esse outro objetivo aqui, mas eu acredito que é só subjetivo mesmo. Um texto injuntivo exprime ordem, né, como receitas e manuais. Objetivo. 100% objetivo. Aqui nós já passou. Aqui vem a maneira com que eu organizo as figuras de linguagem, né, que sempre eu te falei que eu vou diferenciando, vou colocando em tópicos. Eu não coloco os exemplos das frases, eu coloco o que é. Então, denotativo, né, eu lembro de dicionário, que denotativo é o sentido literal. Coloquial ou conotativo é a figura de linguagem. Eu venho aqui e coloco metáfora e comparação. Metáfora, comparação implícita, marcado pelo verbo no imperativo. Tá vendo que eu coloco breves, eu coloco mais palavras-chave para me lembrar do que realmente explicar de fato que cada um é.
Aí eu venho aqui e coloco metáfora, comparação implícita marcado pelo verbo imperativo. Comparação explícita com conectivos como tal, tal como, porque as duas ideias são semelhantes. Hipérbole e eufemismo, exagero proporcional a amenizar um fato. As duas são semelhantes, por isso que eu coloquei as duas junto. Essas três aqui, eu coloquei por conveniência, porque na minha folha de papel tá as três juntas, eu decorei elas desse jeito. Então tá metomínia, ironia e pleonasmo. Metonímia, substituir o autor pela obra. Metonímia, eu confesso que até para mim eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas é só você lembrar assim, a gente gosta muito de falar, pessoal, por exemplo, quem é poeta, né? A gente não, porque a gente não é poeta, esse trem que gosta desses livros doidos, fala, eu li Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, você leu a obra dele, entendeu? Isso é uma metonímia. Você substituiu o poema dele pela pessoa. Aí eu coloco metonímia, ironia e pleonasmo, tudo junto. Aí depois vem paradoxo e antítese, né, que são ideias opostas que não se suportam, e ideias opostas que se suportam. Tá vendo os links que eu fiz? Você viu que eu separei em tópicos aqueles que são semelhantes? Porque se eu decorar o paradoxo, que é a ideia oposta que não se suportam, a antítese vai se suportar. Entendeu? Então, tipo assim, uma coisa sempre vai levar a outra. Então, aquilo que não for um vai ser o outro. Esse é o gatilho que eu uso. Aí vem a sinestesia e a catacrese. Né, tal, que a sinestesia é a mistura de sensações, eu linkei com anestesia. Na minha cabeça eu coloquei anestesia, porque anestésico mexe com as suas sensações, né? E a sinestesia é isso, é a mistura de sensações. Ela mexe com olfato, paladar, podia se ver o doce aroma das rosas. Você não vê o aroma, né? Aí eu coloquei junto, porque sinestesia me lembra de anestesia, que mexe com as suas sensações. Entendeu? Eu mesmo fui criando alguns links na minha cabeça. Catacrese é o dito popular, enraizado. Personificação, prosopopeia, niilismo. Uma característica humana de objetos ou seres. Zeugma e elipse. Esses dois aqui são semelhantes e é interessante você aprender, viu? A zeugma, ela retoma um termo anteriormente citado no lugar dele. Mais para baixo eu vou explicar, lá nas vírgulas cai a zeugma. E a elipse é dito de um termo, né, que foi citado antes. Como esse aqui a senhora já passou, não vou ficar aprofundando muito porque a senhora tem o conteúdo, mas assim é a maneira que eu faço. Aqui eu vou deixar agora marcado para a senhora aqueles que eu acho que na prova são os que mais caem, que é esses dois aqui, metáfora e comparação, hipérbole e eufemismo, metonímia sempre cai, viu? Ironia também cai, pleonasmo também cai, paradoxo e antítese. Esses três aqui quase não, mas esse daqui cai também, personificação e prosopopeia, zeugma e elipse. Esses são aqueles que você tem que estar carimbado. Você tem que estar levando embaixo do braço. É a zeugma e a elipse, personificação, esses dois aqui. Opa, calma lá. Desculpa. Que é a ironia e a metonímia e o pleonasmo, paradoxo e a antítese, a hipérbole e o eufemismo, a metáfora e a comparação. Você sabendo esses aqui, você já vai longe. Tá? O restante você aprende. E onomatopeia. Onomatopeia a gente, né? É algo que você leva para a vida, né? Você aprende desde pequeno. Aqui a gente vai entrar em pontuação.